como a nossa terra é linda! Vamos vivenciar todas as aventuras, encantos e mistérios que fazem parte de nós mesmos. Hoje, a nossa rota de turismo une ao mesmo tempo história e fé. Construída há mais de 3 séculos, a cidade de Oeiras é dona de estruturas valorosas, sensações únicas, história viva e fé marcante. Vamos viajar e, a partir de agora, conhecer de cima a cidade de Oeiras, tão importante para a história do Piauí. Oeiras é o símbolo da nossa identidade. Uma terra confinada, antiga, guardada, entre serras, entre morros, muito antiga, longínqua. A primeira capital do Piauí, com seus belos e imponentes casarões, suas ruas calçadas de pedra e o jeito simples do seu povo, nos conta um pouco da história do nosso passado. Nossa primeira parada é na história de Oeiras. A cidade tem em seu nome uma homenagem ao Conde de Oeiras de Portugal. A origem da cidade se deu a partir de uma expedição organizada por fazendeiros ao centro-sul do Piauí. Dentre eles estava Domingos Afonso Mafrense, conhecido como Sertão. Domingos Afonso Sertão. Inicialmente foi conhecida como Vila da Mocha, por estar localizada exatamente às margens do Riacho Mocha. Teve o seu nome modificado para homenagear o Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal, aquele todo-poderoso ministro da corte portuguesa do rei Dom José. Poderoso, déspota esclarecido, o Marquês de Pombal, que perseguiu e expulsou os jesuítas do Brasil. Com as caravanas formadas por esses fazendeiros, desbravadores, vaqueiros, criadores, os expedicionários encontraram uma extensa terra bem propícia para a criação de gado. Com isso, acabaram por instalar suas fazendas nessa localidade. E foi justamente a partir dessas fazendas de gado e dos primeiros núcleos populacionais que Oeiras se formou. E assim, a freguesia de Oeiras teve como seu marco a fundação, em 1695, de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Vitória. Esse povoamento ao redor da capela explica muito bem a forte tradição religiosa que permeia Oeiras. A evolução do povoado é grande e em 1712 a Mocha se torna vila por ordem do rei Dom João V. Em 1718 o Piauí é desmembrado da capitania do Maranhão e se torna independente. A ordem do rei é para que se instale a capital na Vila da Mocha. Em 1749, jesuítas oriundos do Colégio do Maranhão fundaram o Seminário do Rio Parnaíba, consagrado a Santa Úrsula, que teve o padre Francisco Ribeiro como primeiro regente. Esse foi o primeiro estabelecimento de ensino secundário com ensino de gramática e humanidades naquela região. Em 1758, após ser criada a Capitania do Piauí, a Vila do Mocha tornou-se sede do governo da capitania, já que ela era o maior e mais povoado núcleo populacional até então. Em 1759,
a Vila da Mocha tornou-se a capital do Piauí. Quer dizer que ela foi capital antes mesmo de ser cidade. Com 2 anos depois, em 1761, foi que a Vila da Mocha foi elevada para a categoria de município, passando então a se chamar, finalmente, Oeiras. Hoje o município de Oeiras possui mais de 36 mil habitantes, configurando-se como uma das mais populosas do estado. O turismo histórico e religioso em Oeiras deve começar pela Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória. Essa é oficialmente a primeira igreja do estado. Ela começou a ser construída em 1697 e foi concluída em 1733. A torre da direita foi construída posteriormente. E a origem de seu nome remete a Portugal, onde Nossa Senhora da Vitória é um ícone católico venerado. Em sua forma majestosa e imponente, a catedral é um dos mais bonitos templos católicos do Piauí, visitado como atração turística e fonte de estudo para estudantes e pesquisadores, também palco de grandes celebrações, sobretudo no período da Semana Santa. Por fora, um prédio de importância incalculável. Por dentro, paredes e altares esculpidos com desenhos de flores e ornamentos. Os retábulos, para uns primitivos, para outros belezas do barroco, encantaram o escritor e professor de estética Ariano Suassuna, que uma vez em Oeiras confessou: depois de cansado da viagem, a visão dessa igreja compensou todos os meus incômodos. Para Ariano, a igreja baixa, tosca, sertaneja é um exemplar reminiscente do estilo românico, trazido da Europa até aqui, mas com suas adaptações sertanejas. É uma igreja muito original. Mas são nos seus altares que estão as preciosidades, como as imagens do Cristo na cruz. A construção de quase 300 anos é um marco no povoamento sertão adentro e na formação étnica do povo piauiense. Quando você for a Oeiras, fica aqui o nosso convite. Aprecie de perto cada detalhe desse templo sagrado e sinta a presença divina em uma terra de gente que costuma ter esperança nas coisas do alto. Estamos agora na Praça Mafrense. Esse é outro templo lindo em Oeiras. Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A construção é tida como obra do século XIX. Conservou-se inacabada até os anos 40 do século XX, quando passou por grandes reformas que lhe tiraram a pureza estilística. Está situada ao lado do antigo mercado público de Oeiras e ainda está em funcionamento com missas, celebrações, aulas de catequese e outros eventos religiosos.
Localizada dentro do Centro Histórico de Oeiras está o terceiro templo católico mais conhecido de Oeiras, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A igreja, que fica no bairro do mesmo nome, é o templo católico que inicialmente era frequentado apenas pelos negros. Do Rosário, no bairro do Rosário, é uma comunidade de negros antiquíssimas, que faz questão de manter viva até hoje tradições africanas que se multiplicam, como a dança do Congo e outras mais, que permanecem vivas até hoje na consciência da comunidade. A construção da Igreja do Rosário, em estilo puro jesuítico, é datada do século XVIII. Hoje é ponto de partida para a procissão de Bom Jesus dos Passos. Com mais de 200 anos de tradição, o cortejo começa na igreja e segue pelas ruas do centro histórico da cidade, com paradas nas 5 capelas ao longo do caminho. Quem vê as ruas assim mais tranquilas, nem imagina as milhares de pessoas que cada rua dessas reúnem em procissões de gente com fé fervorosa e convicta. É uma coisa linda de se ver. Oeiras é um ponto de peregrinação de fiéis em diversas datas religiosas. A tradicional Semana Santa, maior festa religiosa da região, atrai pessoas de várias regiões do Piauí, provendo um espetáculo ímpar de fé e religiosidade popular. A procissão de Bom Jesus dos Passos, a procissão do Fogaréu e a descida da cruz na procissão do Senhor Morto na Sexta-feira da Paixão são um dos mais significativos eventos da primeira capital. Um conjunto de 235 imóveis, que se estende por 14 quarteirões no centro de Oeiras, foi tombado pelo IPHAN em 2012 e apresenta elementos de várias correntes arquitetônicas. Vale a pena fazer uma caminhada para conferir de perto os casarões, suas cores, arcos, janelas, portas e estilos eternizados através da história e arquitetura. Na Praça das Vitórias, é linda a arquitetura exibida em vasta espaciabilidade. Aqui é o coração da cidade de Oeiras. Amostras do estilo colonial convivem harmoniosamente com prédios do período do Estado Novo. Aqui está o Passeio Leônidas Melo, construído na década de 1940 e que agrega o prédio do Cine Teatro Oeiras, a Associação Comercial e o Café Oeiras. As construções são em Art Deco, contrastam com o conjunto colonial, mas sem interferir na harmonia entre eles. O
O Cine Teatro é outro dos locais que respira história em Oeiras. Construído em 1940, foi durante todo o tempo e ainda é a mais tradicional casa de cultura da cidade. Com salão de cinema e também de teatro, o Cine Teatro foi tombado em 2011 como patrimônio histórico e artístico. Ao longo do tempo, ele passou por diversas revitalizações e modernizações, sendo um local que cedia diversas manifestações socioculturais, incluindo musicais, peças de teatros e shows de artistas locais e nacionais. Outro ponto de parada obrigatório em Oeiras é o Museu de Arte Sacra. Criado em 1983, o prédio já passou por muitas transformações importantes. Foi o local de funcionamento de um quartel no século XIX, foi domicílio da família Castelo Branco, também foi intendência municipal e logo após se tornou a primeira escola da cidade no período republicano. Foi palácio episcopal até tornar-se o Museu de Arte Sacra. O museu conta com salas temáticas e com um acervo de peças antigas das igrejas católicas da cidade. Algumas peças, inclusive, foram cedidas ou doadas por particulares. Já esse é o prédio que abriga o sobrado mais antigo da cidade. Foi construído em 1810 pelo governador Carlos César Bulamarque, logo no início do seu mandato, para ser a Casa da Câmara e Cadeia. A parte de cima era usada pelos parlamentares e na parte de baixo ficavam os presos. Com a transferência da capital da província para Teresina, o prédio foi vendido ao coronel João Batista Ferraz, que adaptou para ser uma residência entre os anos 80 e 90 do século XIX. Depois o prédio foi adquirido pelo padre Balduino Barbosa e hoje o sobrado é a sede da Prefeitura Municipal de Oeiras. Quase ao lado está a Casa do Cônego. Foi
foi construída sobre as fundações de uma velha edificação ainda setecentista no ano de 1836 pelo brigadeiro Manuel de Souza Martins, o Visconde da Parnaíba, para o filho dele, o futuro cônego João de Souza Martins, depois vigário-geral do Piauí, ligado aos bispos do Maranhão. O imóvel foi restaurado e transformado em pousada. Nem precisa caminhar muito para chegar em outra preciosidade do Centro Histórico de Oeiras, a Galeria do Divino. Com centenas de imagens de arte santeira que retratam o Divino Espírito Santo, a Casa de Arquitetura Colonial tem cerca de 400 obras de artistas piauienses. O espaço foi criado pelo economista Olavo Braz Nunes com recursos próprios e doações, e é mais uma demonstração da forte religiosidade do ourense. Ainda na Praça das Vitórias, tão antiga quanto curiosa, é a Casa das 12 Janelas. Há estudos que afirmam que a casa, durante o período em que Oeiras era capital do Piauí, servia de dependência de uma espécie de Casa da Fazenda, como se fosse responsável pelas finanças daquele período. Diante do imaginário das pessoas, essa casa também era tida como Casa das 12 Donzelas. Atualmente, a Casa das 12 Janelas é um espaço de exposição cultural da cidade que preserva a cultura e a imaginação do povo com seus mistérios escondidos em cada janela da construção. Do alto da Praça 24 de Janeiro é possível avistar o sobrado Major Selemérico, uma construção histórica do século XIX, tombada pela Fundação Cultural do Piauí em 2006. O prédio foi construído em 1845 pelo governador da província do Piauí, Zacarias de Góes e Vasconcelos, para ser a sede do governo que durou de 23 de julho de 1845 a 7 de setembro de 1847. Após a mudança da capital para Teresina, o local se tornou propriedade da família Selemérico e depois foi adquirida pelo estado do Piauí. Desde 1983, cedia o Instituto Histórico e Geográfico de Oeiras e o Centro Cultural da cidade. O local também abriga a Escola de Bandolis Dona Petinha, salas de ensino da cultura africana, o memorial em homenagem a Posidônio Queiroz e o memorial em homenagem à escrava Esperança Garcia.
Agora a gente sobrevoa a casa do Visconde da Parnaíba, uma construção datada do início do século XIX. Essa casa possui um grande valor histórico por se tratar de uma típica casa de morada no Piauí colonial, rústica, rude, e também por ter servido de residência ao Visconde da Parnaíba, que governou a província do Piauí durante 20 anos. Situada em nível superior à rua, com escadarias de acesso à frente, hoje no local funciona apenas um comércio e por dentro já perdeu boa parte de suas estruturas primárias. Mas vale a pena uma visita por dentro para admirar a estrutura da construção que retrata uma Oeiras de antigamente. Nossa viagem segue até a ponte mais antiga do Piauí, a Ponte Grande. Foi construída em 1846 sobre o rio Mocha, pelo governador da província do Piauí, Dr. Zacarias de Góes e Vasconcelos. A construção era em cantaria, recebendo mais tarde o revestimento em reboco. A gente segue agora para a Casa da Pólvora. Só tem um cômodo, é bem simples e foi construída com pedras brutas com cimento misturado ao esterco de gado. Mesmo depois de tanto tempo, a casa continua de pé, com a sua estrutura toda original. Apenas o teto teve que ser restaurado. Tombada pelo IPHAN, essa edificação datada do século XIX é tida como a única edificação militar do período colonial do Piauí que ainda existe. Mais que isso, é uma objetificação da luta da independência. O local que era onde os apoiadores da independência guardavam as armas que funcionavam à base de pólvora é um dos símbolos da emancipação do Piauí da coroa portuguesa. Para ter uma visão panorâmica da cidade de Oeiras, esse é o local ideal. Você está sobrevoando conosco agora o monumento de Nossa Senhora da Vitória, que fica no alto do Morro do Leme. Localizado no bairro de Oeiras Nova, foi construída pelo povo e também com recursos do poder municipal em 1945, como marco dos 250 anos da Igreja Catedral da cidade.
O monumento imponente soma 15 metros de altura. Há uma escada com 165 degraus que leva fiéis turistas e visitantes ao alto do morro. Lá de cima garantimos que o esforço em subir os degraus valerá muito a pena. O mercado público municipal é o que movimenta boa parte do comércio na cidade. Ali pulsa a vida popular de Oeiras. O local tem quase 200 pontos comerciais em funcionamento. O mercado Dona Lili é o espaço comercial mais popular de Oeiras, com uma variedade de produtos e serviços acessíveis a toda a população. Peixarias, açougues, setor de hortifruticultura, cereais, especiarias, confecções e muito mais, reunidos em um só local. Para o turista é uma boa opção conhecer de perto, apreciar e, quem sabe, levar para casa os produtos locais disponíveis no mercado. Nossa visita por Oeiras encerra com esse local privilegiado da cidade, o Morro da Cruz. O morro teve há mais de 100 anos uma cruz construída de pedras que até o presente não se sabe quem a construiu. Essa cruz de pedra já não existe mais. Foi destruída por vândalos e também pela falta de cuidado durante o tempo. Outra novinha foi construída no lugar de concreto e maior que a de antes. Já reformado, o local abriga restaurante e lanchonete e virou um ponto de visita e de encontro na cidade. Com estrutura moderna, bom para fazer um clique no fim da tarde. Hollywood não faz inveja aqui. O grande letreiro com o nome da cidade dá para ser visto de longe, do alto do morro, que permite visão privilegiada da cidade. Oeiras foi capital do Piauí por 92 anos.
Nesse período, foi a mais importante cidade da capitania e, depois da independência, da província do Piauí. Foi aí que, em 24 de janeiro de 1823, sob a liderança do oureense Manuel de Souza Martins, o Barão da Parnaíba, depois Visconde da Parnaíba, foi proclamada a adesão do Piauí à independência do Brasil. É orgulho, é história, é cultura para ser vista de longe de todo o Piauí. No seu próximo roteiro de viagens, Oeiras te aguarda. Bem-vindos a Amarante. Nosso sobrevoo agora é nessa cidade que tem muita poesia e história para contar. Localizada na região centro-sul do Piauí, a aproximadamente 160 quilômetros de Teresina, começamos a nossa visita à belíssima cidade de São Gonçalo do Amarante, que surge também em uma das partes altas da cidade, como quem observa e abençoa todo o município. Amarante nasceu às margens do rio Parnaíba no século XVIII e é a terra natal de importantes políticos e literatos, entre eles o poeta simbolista Antônio Francisco da Costa e Silva. É nessa cidade também que está o primeiro quilombo reconhecido no estado, a comunidade do Mimbó. Amarante teve sua origem na vila de São Gonçalo, onde hoje fica localizada a cidade de Regeneração. Em 1861, a sede municipal e paroquial foi transferida para o porto de São Gonçalo do Amarante, localizado às margens do rio Parnaíba. Foi quando a cidade passou por um período de progresso e desenvolvimento comercial graças ao rio, que era a principal via de transporte entre o litoral e o interior do estado. Em 1871, a vila foi elevada à categoria de cidade com o nome de Amarante. Há ainda em Amarante uma forte tradição portuguesa, muito perceptível em seu casario secular e danças folclóricas. Mais de 70 casarões formam o centro histórico de Amarante, que já foi cenário para produções de época e do filme Ai Que Vida. Os imóveis com estilo português estão ligados uns aos outros e geralmente possuem janelas apenas na frente e jardim interno. Dentre os casarões que ganham destaque está o da prefeitura da cidade. O centro da cidade também está intimamente ligado ao rio Parnaíba.
Se você aceita uma boa dica, visite o centro para ver de perto a movimentação do comércio, das pessoas, carros, motos e bicicletas. É também o rio Parnaíba, no dizer do poeta da Corte Silva, o velho monge, que separa Amarante de São Francisco do Maranhão. Por aqui o movimento é intenso também pelas águas. Moradores, alunos e comerciantes cruzam diariamente o rio em barcos e canoas a preços populares. Próximo à atual sede da prefeitura estão o mirante e a escadaria da Costa e Silva, de onde é possível ter uma visão panorâmica de boa parte da cidade e do município vizinho de São Francisco do Maranhão. O Alto da Costa e Silva, complexo que reúne o morro e a escadaria que levam o nome do poeta amarantino, está com um novo visual. Ganhou desenhos e cores, foi requalificado para o aniversário de 150 anos da cidade de Amarante. A escadaria recebeu desenhos do grupo Cactus, que contam em cada patamar um pouco da história da cidade. São 7 pavimentos coloridos que deixaram ainda a cidade mais bonita e charmosa. A obra faz parte do programa Viva Mar. Os patamares de degraus representam os indígenas, colonizadores portugueses, os negros, a história da navegação do rio e como ele foi fonte de prosperidade para o porto de São Gonçalo do Amarante. A riqueza do Babaçu e da Carnaúba, os paus de araras, até as modernas rodovias asfaltadas dos dias de hoje também estão nos traços artísticos, bem como a cana-de-açúcar, a rapadura, o melaço e a conhecidíssima cachaça de Amarante. Há relatos de poetas que ficavam horas nesse morro escrevendo suas poesias. Com certeza dá para ter uma ideia de que por que esse local era um dos pontos favoritos da inspiração literária. Isso é fácil de ver. Amarante também é terra de museus. Inaugurado recentemente o Museu Casas de Amarante, é um projeto de preservação da história e cultura de Amarante e do Piauí. É formado por 8 casarões históricos que contam a história da cultura e do povo amarantino.
A Casa das Origens valoriza os diversos rostos amarantinos, origens indígenas, negras e portuguesas. O Salão Bela Vista faz um convite para reviver um salão da década de 1950. Na Casa da Música e Dança você encontra a representação dos ritmos regionais e tradicionais de Amarante, como o pagode do Mimbó e o Bumba Meu Boi do Piauí. A Casa dos Azulejos dispõe de belas fachadas de casas históricas. O Museu do Divino é parte robusta da cultura religiosa de Amarante, com um acervo de mais de 50 oratórios, miniaturas, bandeiras e flâmulas usadas na tradicional festa do Divino em Amarante. O Jardim da Poesia, Poeta da Costa e Silva, também entra no roteiro por ser a casa onde nasceu um dos maiores poetas do Brasil, que é o autor do hino do Piauí. E essa é a primeira botica do Piauí, que ainda conta com frascos e fórmulas do médico e farmacêutico Dr. Eleazar Pereira da Cunha, um charme a mais para a rota dos museus. Olhar para Amarante assim de cima é imaginar os rios de história que correm em cada rua. Vale a pena navegar pela valiosa e rica história do nosso Piauí.